Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje na aula. Esta aula vai ser sobre algumas instruções, ou melhor, uma instrução específica da linguagem AML para o robô IBM, tá? Que é a instrução que faz movimentação, mas em coordenadas relativas, né? Então, é, vamos começar aí dando uma relembrada no que são coordenadas, né, absolutas e relativas. Então, para entender essa função chamada dpmove. Então, vamos voltar um pouco à parte de eixos de coordenadas cartesianas, né, os que a gente já aprendeu em matemática. Então, em matemática, vocês aprenderam, né, que é a parte dos eixos cartesianos, né, o eixo x e o eixo y. Então, nós sabemos que qualquer ponto no plano, né, baseado no eixo x e y, né, ele tem uma coordenada, ok? Então, entre o x e o y, o cruzamento desses dois eixos é o ponto origem. Nós definimos como origem, que é o ponto coordenada x igual a zero e y igual a zero. Então, nesse gráfico, eu coloquei a origem como ponto A, tudo bem? Então, essa origem aqui está como ponto A, que está neste ponto aqui. Muito bem, vou inserir mais um ponto, uma outra coordenada. Então, eu vou inserir um ponto, né, na coordenada. Então, estamos lembrando aqui que estamos trabalhando com coordenadas absolutas. Então, coordenadas absolutas, né, os pontos, eles têm as suas referências no eixo x e no eixo y, referenciados à origem, que é o 0, 0. Então, por exemplo, esse ponto B, né, 5, 5. Então, significa que ele tem coordenada no eixo x igual a 5 e coordenada no eixo y também igual a 5. Tá? Então, é uma coordenada absoluta. Por quê? Porque ela se refere à origem. Então, com relação à origem, eu tenho 5 espaços no eixo x e 5 espaços no eixo y. O mesmo acontece com o ponto C. As coordenadas absolutas do ponto C é 12 no eixo x e 8 no eixo y. Vamos ver por que é absoluta? Então, porque é referenciada à origem. Então, a partir da origem, eu tenho 12 espaços, 12 medidas no eixo x e 8 medidas no eixo y. Portanto, as coordenadas do ponto C é 12,8. Então, eu tenho o ponto A, que é a origem, o ponto B, que tem coordenadas absolutas em relação à origem, claro, e o ponto C também com coordenadas absolutas. Muito bem. Com esse exemplo em coordenadas absolutas, vamos passar para um exemplo em coordenadas. Bem, nesse caso agora, né, voltando aos mesmos eixos cartesianos, ok? O eixo x horizontal, o eixo y vertical. Vamos novamente agora localizar ou vou definir a posição dos pontos B e C, né? Onde o ponto B está colocado com coordenadas absolutas e o ponto C com coordenadas relativas. Então, imagine esse gráfico aqui. Então, eu ponho o ponto B e o ponto C estão na mesma posição que no gráfico anterior, né? Porém, o ponto B ele tem coordenadas 5, 5, né? Por quê? Porque ela está referenciada com o 0, 0. Então, a partir da origem 0, 0, eu tenho 5 unidades no x e 5 unidades no y. Quando eu passo para o ponto C, eu coloquei o ponto C agora, né, na mesma posição do C anterior, porém ele está com coordenadas relativas. Então, o que é coordenada relativa? Então, a coordenada relativa dele, né, não é mais, tá? Não mais a coordenada com relação à origem, tá? Então, elas são coordenadas em relação a ponto anterior. Então, o ponto anterior, que é o ponto B, 5, 5, foi o ponto onde o robô partiu da posição home e foi até esse ponto. Agora, eu quero que ele vá do ponto B ao ponto C, né? Mas então, eu quero identificar o ponto C não com relação à origem, mas com relação ao ponto B. Então, a partir do ponto B, né, o ponto C, ele está nessa posição no plano,
Porém, se eu observar, né, eu tenho a coordenada x desse ponto não é mais 12, né, é 7, porque está com referência ao ponto B. A coordenada y do ponto C não é mais 8, né? Ela vai ser referenciada ao ponto B, que está com 5. Tá? Então, 8 menos 5, 3. Então, as coordenadas x são 12 menos 5, que dá 7, e 8 menos 5, que dá 3. Então, a coordenada desse ponto é 7 no x e y, 7 no x e 3 no y. Por quê? Porque está em referência a o ponto B. Então, isso faz com que, quando você trabalha com robôs, né, nós temos essa característica. Então, aqui um exemplo, tá? Um exemplo lá no próprio robô Scara, né, que é o IBM 7535. Então, nós já vimos, né, que o robô IBM aqui, ele tem esse espaço verde, que é o espaço de trabalho, né, e nós podemos localizar o manipulador em qualquer ponto dentro desse espaço. Então, como exemplo no robô, nós vemos então aqui, ó, o ponto A, tá? Então aqui estão os pontos A, B e C, tá? Todos com coordenadas absolutas. Então, o A tem coordenada 15, tá? 306, ou seja, 15 no eixo X e 15 no eixo X, por aqui, né? E 306 no eixo Y. Tudo bem? Muito bem. Esse zero, sempre lembrando que é o zero é a rotação em ângulo da garra do manipulador, né? Então, novamente, ó, as coordenadas do ponto A com relação à origem, que é 0, 0, que é bem aqui. Então, aqui a origem é 15, né, no eixo X e 306 no eixo Y. As coordenadas do ponto B, né? O ponto B, em relação ao eixo X, tá? Ele tem 222, tá? Que está relacionado ao ponto 0, e no eixo Y ele está na posição 392 a partir do 0. E esse ponto também está referente ao 0, é 400 no eixo X, então é uma posição bem aqui na frente com relação ao 0, que é o 0, 0 natural. E 472 na posição no eixo Y, né, com relação ao ponto inicial. Então, esses três pontos estão com as suas coordenadas definidas com relação ao ponto de coordenada inicial. Se nós formos passar a colocar o ponto A, vai continuar com coordenadas absolutas. O ponto B continuar com coordenadas absolutas. E o ponto C com coordenadas relativas, então nós vamos ter aqui ponto A 15 no X, 306 no Y, manteve. O ponto B 222 no X e 392 no Y. Agora o ponto C, né? As coordenadas do ponto C, elas são 178 no X e 80 no Y. Por que ela é 178 no X? Significa que a coordenada dela o eixo X, né, está distante de 178 com relação ao último ponto. Então, com relação ao ponto B, tá, podemos até pensar que aqui seria a nova origem. Então, quando você quer fazer coordenadas cartesianas retangulares, você finge, né, faz de conta que o 0, 0 passou daqui para o ponto B. Então, o ponto B é a nova referência 0, 0. Então, a partir do ponto B, eu vou andar 178, né, na horizontal, que é o eixo X, e 80, que é na vertical, no eixo Y. Então, as coordenadas do ponto C, né, elas estão com referência ao ponto B. Né? Então, esses dois números não são em referência à coordenada original, e sim as coordenadas do ponto anterior, que é o ponto B. Então, isso faz com que o manipulador, ao sair, né, da posição home e ir para um certo ponto,
eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso dar a coordenada absoluta do ponto, ou seja, se eu souber a posição do ponto exatamente com relação à origem 00, ou se eu quiser movimentar para um certo ponto que eu não tenha especificado as coordenadas x e y referente ao ponto 0, se eu não as conheço, mas conheço as coordenadas do ponto B, que é o ponto anterior ao ponto C, eu posso simplesmente medir a diferença, então, que a gente chama de delta, mede a diferença tá, no eixo X e a diferença no eixo Y entre o ponto B e o C. E aí você usa um comando, que já é um comando dpmove, e não mais o comando pmove. O comando dpmove, que vai simplesmente colocar um acréscimo, um delta no ponto X e no ponto Y. Tá ok? Então essa é a função da função dpmove. Então nós temos aqui um resuminho da instrução pmove, tá? Então o ponto x, y e r são relacionados à origem, o r é relacionado a um ângulo zero, e a instrução dpmove nós vamos colocar sempre aqui um dx, que é um Δx, um Δy e um Δr. Então, Δx é a quantidade de movimento no eixo x, Δy é a quantidade de movimento no eixo y, e ΔR é a quantidade de giro, aí já em graus, no eixo z. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa instrução, e a partir desta aula nós vamos então fazer uma aplicação ou algumas aplicações práticas com a programação da linguagem AML. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.